Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio da Resenha do Lelê e eu vou falar sobre o livro Antifrágil. Esse é um livro que eu não tenho ele aqui na mão porque eu comprei em e-book e li de forma muito rápida, apesar de ele ter mais de 600 páginas, porque tem muitas ideias e conceitos interessantes. E eu separei 10 ideias, e são 10 porque tem muito mais que 10, né? Acho que tem umas 50, 60 ideias diferentes, mas eu separei as 10 que eu achei mais interessante para você ter uma ideia de como esse livro, que para mim foi um dos mais importantes que eu li no ano, pode fazer a diferença na sua vida. A primeira ideia é o conceito de antifrágil. O autor explica que o frágil é aquele que tem muito mais a perder do que a ganhar quando uma situação acontece. E o antifrágil não, ele tem muito mais a ganhar do que perder. E como que isso é medido? No caso do frágil, qualquer problema, dificuldade que vier de algum imprevisto no meio do caminho, isso é muito perigoso e ruim. Para o antifrágil, não. Todo problema, desordem, o que vier no meio do caminho é algo positivo que se concretiza de uma forma diferente por ser um aprendizado, uma oportunidade de ficar ainda mais forte por superar um obstáculo. A segunda ideia tem a ver com incerteza. O autor diz que a gente precisa se beneficiar da incerteza, não ver ela como algo ruim, algo que deve ser evitado, porque as questões incertas geralmente são os caminhos que nos levam para as coisas mais positivas da nossa vida. E o incerto, o aleatório, na verdade, é um benefício que se tem para que surjam novas oportunidades e que se consiga ter uma vida ainda melhor. A terceira ideia é que a experiência prática vale muito mais do que a teoria. E o que ele quer dizer é que mais do que planejamentos, pensamentos, estudos, é preciso que o resultado prático seja considerado, porque isso é muito mais simples e objetivo. É se uma ideia dá certo, se ela tem impacto e não se ela é aceitável no papel, porque no papel se aceita tudo. E ele conclui dizendo que as teorias, elas nascem, na verdade, de resultados práticos. Não é aquela ideia de que a gente coloca em prática as teorias. A quarta ideia é que o sistema de tentativa e erro é muito mais eficiente do que qualquer tipo de planejamento que for feito. Por quê? Porque os erros, eles são informação. Quando a gente erra, na verdade, a gente aprende que aquilo não funcionou e pode tentar de outra forma, de uma forma mais eficiente para conseguir o resultado que a gente espera. A quinta ideia é que é melhor viver no extremistão do que no mediocristão. E deixa eu te explicar o que é isso, né? O mediocristão, que ele diz, uma analogia, digamos, com um país, é aquela questão de viver sempre na média, que um dia, dois ou uma ação isolada não vai fazer com que mude muito a situação. Agora, no extremistão, que seria o oposto, qualquer situação, desde que ela seja no nível extremo, ela pode ser muito positiva e muito negativa também. Então, o que ele sugere é que viver no extremistão dá a possibilidade de que, numa única situação, a gente consiga dar um salto muito grande em direção aos nossos sonhos. Que, tomando as precauções para que a situação não seja algo que inviabilize, algo muito ruim, o extremistão nos dá a oportunidade de que um ato, uma ideia, uma grande ação possa mudar tudo. A sexta ideia é sobre não fazer previsões ou prognósticos olhando para o passado. Segundo o autor, quando qualquer estudo é feito imaginando um futuro a partir de dados do que já ocorreu, isso na verdade é um grande erro porque não há como calcular o futuro olhando para trás. E ele cita uma história para exemplificar isso, que é a história do peru. Que esse peru, segundo ele, né, é alimentado pelo açougueiro durante um ano e estatisticamente, olhando para o passado, né, é sinal de que ele é admirado por esse açougueiro, porque recebe alimentação e todos os cuidados possíveis. Até que chega um dia que o açougueiro vai lá e mata o peru. Ou seja, a intenção do açougueiro desde o começo era matar o peru, mas na estatística, digamos, no estudo recente ali, ele na verdade estava sendo muito bem tratado, ou seja, é uma contradição. E aí se chega na sétima ideia, que tem a ver com a única forma que o autor considera positiva para se fazer prognósticos, que é o que ele chama de efeito Linde. Esse efeito é o seguinte: geralmente, quanto mais o tempo passa, menor é a expectativa de vida, quando se fala de itens perecíveis, de animais, de pessoas. E o efeito Linde, que o autor explica, é o seguinte: quanto mais o tempo passa, maior é a expectativa de vida, no caso de produtos não perecíveis. E aí ele cita como exemplo a questão de um livro, por exemplo, que quanto mais passa o tempo, né, e esse livro continua sendo publicado e editado, significa que ele tem mais probabilidade de que dure por mais tempo, tenha mais expectativa de vida. E ele diz que fazer prognósticos pensando em situações como essa, de que coisas que vão sobrevivendo ao passar dos anos, na verdade têm mais chances de continuar crescendo e continuar sendo importantes, é uma forma mais correta de se fazer prognóstico, porque na verdade isso não significa apenas olhar para o passado, né? Mas porque são coisas que foram importantes no passado, também são importantes no presente, e a tendência é que continuem num futuro próximo ou até mais distante.
A ideia de número 8 tem a ver com domesticar a incerteza, e ele chama de estratégia da barra de peso. Então imagine que tem uma barra de peso numa academia, né? O que acontece na barra de peso? Tem um equilíbrio, né? O mesmo peso aqui e o mesmo peso do outro lado, para que você consiga fazer o exercício. E o que ele sugere é o seguinte, que em qualquer ação que envolver incertezas, a gente tenha uma opção de máxima especulação, que ele chama, ou seja, de risco total, e do outro lado, uma opção com máxima segurança. Ou seja, a gente vai lidar com a incerteza, correndo o risco de dar muito certo, né? Mas sabendo também que se aquilo não funcionar, a gente tem uma opção segura que não vai nos inviabilizar. A nona ideia é o que o autor chama de opcionalidade. E o que ele quer dizer com isso? É que a vida é feita de escolhas, que tudo que a gente faz são decisões. Sejam decisões que a gente toma ou quando a gente não decide, na verdade, também está tomando uma decisão de não fazer nada. E ele cita como exemplo a questão da cozinha, que para ele é um dos principais exemplos de opcionalidade. Quando você está cozinhando, você pode botar um tempero a mais, provar, ver se o resultado foi bom, se for você deixa, se precisar mais, você toma uma outra decisão, que seja botar mais tempero, botar mais água, enfim, como ficar mais agradável ao paladar. Então ele defende muito que por mais que existam aleatórias, dificuldades, sempre há opções, as decisões que a gente toma. A 10ª e última ideia tem a ver com o único motivo. O autor chama assim a questão de que você só precisa ter uma razão para fazer as coisas. Se você precisa de mais de uma razão, é melhor que não faça absolutamente nada. Se você tem que pensar muito, tentar se convencer de algo, é sinal de que aquilo realmente não mexe tanto contigo. E se a gente tem uma boa razão para fazer as coisas, já é suficiente para que aquela decisão seja feita o mais rápido possível. Essas são 10 ideias do livro Antifrágil que eu separei, tem muitas outras, é um livro bastante complexo, tem ideias que às vezes precisa se ler mais uma vez, ouvir de novo para ter total noção do que o autor está querendo dizer, mas que fazem uma transformação importante na vida, porque alguns conceitos que a gente já tem como certo, como por exemplo que a incerteza é ruim, podem ser mudados com apenas um insight diferente. E é isso que tem nessa obra, que vale muito a pena ser lida e que eu recomendo com toda certeza. Boas leituras, boas energias e até o próximo vídeo.